O primeiro ponto, que é a metodologia do ensino da música, trata-se de o que eu vou fazer, quais são as práticas que o professor vai fazer em sala de aula. Então o professor pode fazer muitas práticas, né? O que a gente é contra é que ele faça só a teoria, ou seja, uma aula que não tem música não é aula de música. Então, quando eu falo de atividades práticas, são os exercícios, as atividades, né? As técnicas que ele vai usar para poder as crianças cantarem, as crianças tocarem, as crianças... e dentro dessas técnicas, a gente tem uma ideia, né, uma observação a fazer para os professores, que na Unirio a gente traz, que é exatamente que atividades, que essas atividades, ou seja, que dentro da metodologia do ensino, não sejam atividades que morrem, né, por si só, ou seja, o que a gente recomenda é que sejam atividades que gerem outras atividades. Então, eu vou ensinar uma música, ele vai cantar aquela música, certo? Isso é muito pouco. Então, eu vou ensinar aquela música, eles vão andar no pulso, eles vão bater o pulso, eles vão bater a divisão do pulso, tempo dividido, tempo inteiro, tempo divisão por 4, divisão por 3, eu vou trabalhar dinâmica, vou trabalhar um arranjo para aquela música, vou fazer um conjunto, ou seja, atividades que gerem outras atividades. Então, essa é a nossa recomendação da Unirio. Existe na literatura de metodologia do ensino da música um modelo que é chamado modelo CLASP, né? É um modelo criado pelo Keith Swanwick, da Universidade de Londres, e esse modelo ele é utilizado por mim já há muito tempo, porque através dele a gente consegue fazer a aula, né? Ou seja, fazer as aulas, fazer o curso, fazer o ano inteiro. Para a gente que ensina na escola, por exemplo, o curso é o ano, né? Ou seja, é o primeiro ano, é o segundo ano, é o terceiro ano, né? Então, o modelo CLASP, ele mostra para a gente que existem várias atividades, né, que podem ser feitas, né? As atividades que compõem o modelo CLASP são criar, apreciar e tocar ou cantar, ou seja, performance. E as atividades de apoio são a literatura e a técnica, né? Então, essas atividades, elas são, esse modelo, quer dizer, ele é muito bom porque ele ajuda o professor a fazer uma ampla gama de atividades, não só tocar, não só cantar, não só apreciar, não só criar, não só improvisar, ou seja, ele pode fazer um planejamento que tem um controle muito maior sobre uma gama exemplar de atividades que possam ser feitas na sala de aula. O C se refere a criar, improvisar e fazer arranjos, né? O P, né, se refere a performance, ou seja, cantar ou tocar, né, de preferência os dois. E o A se refere ao apreciar, ou seja, ouvir música, tanto ao vivo como gravações, como ouvir música de outro grupo que esteja na sala, apreciar, discutir aquilo dali, né? O L e o S, né, que o S é Skill Acquisition, a tradução seria técnica. O L e o S são atividades de apoio. Elas servem para apoiar. Por exemplo, eu vou fazer hoje com a turma o Carioso do Pixinguinha. Então eu vou dizer, Pixinguinha era um flautista que tocava saxofone também, né? Nasceu no Rio de Janeiro, viveu em tal época, ou seja, dependendo da idade da criança, a gente vai trabalhar a literatura. A partir dos 8 anos de idade, a criança já tem noção de presente, passado e futuro, e a história, ou seja, a contextualização da música já pode ser feita, né? Então o L se refere à história da música. O S, que é traduzido por técnica, ele se refere à notação, ou seja, técnica notacional, à audição, ou seja, técnica auditiva, e à manipulação, ou seja, técnica manipulativa, ou seja, tocar instrumentos ou cantar, ou seja, a técnica vocal, respiração, apoio diafragmático, tudo isso. A gente faz isso com criança muito pequena. É claro que até uma certa idade, né? Porque a gente precisa ter a criança seja um pouco maior para que ela tenha volume, né, sonoro, ou seja, ar suficiente, pulmão maior, né, já tem os dentes da frente, mas isso não impede que você já inicie as noções de técnica. Então, dentro da metodologia, que é o item 1, né, eu tenho... Já discutimos o que é metodologia, ou seja, a metodologia são as práticas, as atividades feitas pelo professor, e o que eu recomendo é o uso do modelo tecla, porque o professor vai poder criar, vai poder apreciar, ou seja, ele vai ter um controle maior de uma gama de atividades exemplar, né? Existe na história da educação musical, ou seja, isso aqui foi tirado da própria literatura e da prática que a gente pode ver e que a gente pratica, a metodologias de ensino que podem ser chamadas de formais, ou seja, foram desenvolvidas por grandes pedagogos no decorrer da história. A gente tem as estrangeiras, como por exemplo o Orff, o Kodály, o Suzuki, né, o Matenot,
o Dalcroze, né? O Emile-Jacques Dalcroze, que são métodos ou metodologias, alguns não são métodos, como o OFF é uma proposta pedagógica, que a gente já tem elaborado, que a gente pode ler sobre ela, comprar o livro, fazer cursos sobre isso, que é exemplar, e poder desenvolver essas atividades na sala de aula. Então, dentro da metodologia, nós temos as metodologias formais. No Brasil, essas metodologias também existem, metodologias baseadas nessas de fora, nas estrangeiras, ou criadas exclusivamente aqui, como, por exemplo, a metodologia do Villa-Lobos, que é o canto orfeônico, a metodologia do Gazi de Sá, que é baseada também no solfejo, no ditado ritmo, etc. E a gente tem da Ligia Mione do Sá Pereira, que são a iniciação musical, entre outras. Então, no Brasil, a gente também teve metodologias de educação musical criadas aqui, são metodologias formais, sejam desenvolvidas por pedagogos dentro da escola e para alunos da escola, né? Escola de música, no caso, mas que elas são amplamente aplicadas na sala de aula da escola regular. Bem, e por outro lado, eu tenho as metodologias que não foram criadas por pedagogos, são desenvolvidas pelo público, pela comunidade, pelos leigos em música, ou seja, que não frequentaram a escola de música, que são as metodologias informais. Algumas pessoas chamam de não formais. As metodologias informais são as metodologias que a gente pode ver, por exemplo, na escola de samba, no terreiro de jongo, ou no Bumba Meu Boi, ou seja, são metodologias que são passadas oralmente de pai para filho, ou dentro da comunidade, e elas são baseadas na observação e na repetição, ou seja, na imitação. Então, a palavra-chave da metodologia informal, ou seja, de ensino da música, é exatamente isso: ouvir, ver e repetir, ou seja, a imitação. Esses métodos formais que eu citei antes, o Dalcroze, o Kodály, o Wolf Suzuki, foram baseados nesses princípios da educação informal, ou seja, na observação. Nesses métodos, a criança não lê a princípio, ou seja, ela vai ler posteriormente, mas tudo é feito de ouvido, certo? Então fica a dica aí para vocês sobre o item metodologia.